Senhor Jesus. Amém. Por gentileza da sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Glória a Jesus. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Nós vamos ler os versículos 7 e 8. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Enquanto você procura, quero ser grato ao Senhor por mais essa oportunidade. Grato a Deus por aquilo que Ele já fez nesta noite e por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer. É uma noite especial, é uma noite de glória. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 7 e 8. Diz assim: E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Versículo 9: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, 10. Saibam que os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Senhor, neste momento. Te agradecemos, ó Deus, pelos louvores que já foram entoados em teu nome. Somos gratos a Ti pela palavra, Senhor, que tem falado com a nossa alma. Mas neste momento nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor ainda tem algo poderoso para entregar sobre esta igreja. Por isso nós te pedimos, meu Pai, abra os céus da revelação sobre as nossas vidas. Fala conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha nos encher nesta noite e que o Teu nome continue a ser glorificado em nossas vidas. É o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui os apóstolos sendo interrogados. E a pergunta que é feita a eles é: com qual poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? A Bíblia vai dizer que Pedro vai se levantar e vai falar com eles. Eu gostaria de falar um pouco de Pedro. Aleluia. Porque Pedro é alguém que foi chamado, escolhido, convocado, separado para uma obra. Aleluia.
O livro de Lucas, no capítulo 5, vai nos mostrar o dia em que Jesus se apresenta a Pedro. A ideia de Jesus era, daquele momento em diante, convocar Pedro para uma obra. Naquele dia, aleluia, Jesus vai entrar de vez na história de Pedro. Aleluia. O contexto é: Pedro passou a noite inteira no mar, tentando pescar. A história conta que aquele período não era um período de pesca. Aquele período não era um período propício para a pesca. Mas o que faz um homem, entendendo de mar, entendendo de peixe, sabendo que não era o momento, que não era a época propícia para tal, lançar-se mar adentro. Eu costumo dizer que todo mundo sabe onde o seu calo aperta. Aleluia. Pedro precisava de uma provisão e vai exercer uma fé partindo mar adentro. A Bíblia diz que ele volta de manhã de uma noite de frustração. E quem já passou por frustração sabe o quanto é difícil. Naquele mesmo dia, no dia, aleluia, em que nada havia dado certo, em uma manhã em que a noite tinha sido de desespero. Por quê? Porque o próprio Pedro vai dizer: passamos a noite inteira lá e nada deu certo. O momento em que Jesus entra na história de Pedro, aleluia, é quando está tudo bagunçado, é quando nada está dando certo, aleluia. E olha o que Jesus vai falar para Pedro: me empresta o seu barco, aleluia. E ele vai lhe emprestar aquele barco. O barco de Pedro simboliza a vida de Pedro, vida esta que não está dando certo, vida esta que não está, aleluia, saindo da forma que ele queria. E é exatamente nesta hora em que Jesus aparece na história de Pedro. Coloca, aleluia, na mão desse crente e pergunta para ele: quando foi que Jesus chegou na tua história? Aleluia! Quando foi que ele se revelou a você? Eu tenho certeza que o mar poderia também não estar para peixe. Se eu contar a minha história aqui, tem gente que nem acredita. Aleluia! Jesus está chegando em um contexto em que as portas estão fechadas, as dívidas estão, aleluia, vencendo, as coisas não estão fluindo. E Jesus vai utilizar aquele cenário ainda para ministrar a palavra de Deus no meio de uma multidão. E quando ele termina, ele diz: Pedro, lança agora o teu barco ao mar. Você conhece a história, aleluia. Naquele dia que uma noite anterior era tudo frustração, aquela pesca em que agora Jesus está no barco vai ter por nome pesca maravilhosa. Eu quero profetizar isso na vida de alguém. Talvez as noites tenham sido de frustração, choro, dor, angústia e medo, mas algo maravilhoso, aleluia, você não entendeu e eu vou repetir, aleluia. Não se apega nas frustrações, não se apega na porta que ainda não se abriu, não se apegue no momento de dor e de tristeza, porque algo maravilhoso Jesus já preparou para você. Aleluia. E quando isso acontece,
eu vou te ensinar. Eu vou fazer de você pescador de homens. Aleluia. Existem pessoas aqui que o Senhor já separou como pescadores de homens. E por que é que eu não estou exercendo? Aleluia. Você vai entender ao final da história. Ali Pedro começa a andar com Jesus. Ele começa a ver os milagres. Ele começa a ver os sinais. Mas Pedro é aquele crente de altos e baixos. Pedro é aquele crente que ora. Ele está com a sua fé lá no topo e ora. Ele nem sabe quem mais está com ele. A Bíblia vai dizer que este Pedro, ele é entre os apóstolos aquele que recebe uma das revelações mais poderosas de Deus. Quando Jesus pergunta aos discípulos, aleluia, o que vós dizeis acerca do Filho do Homem? Nenhum apóstolo, nenhum discípulo abre a boca, mas Pedro vai levantar a sua mão e dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: não foi a carne, não foi o sangue que te revelará isso, mas o próprio Deus, o meu Pai que está no céu, foi Ele que te revelou. O mesmo Pedro, aleluia, que passou por noites frustradas, está sendo um canal profético para aqueles que estão ao seu lado. Mas o mesmo Pedro que está tendo esta revelação é o mesmo Pedro que vai dizer: eu não conheço ele, eu não sei quem ele é, eu não ando com ele. Aleluia. O mesmo Pedro que recebe revelação do céu é o mesmo Pedro que teme a morte na hora da perseguição. Nós vemos Pedro, aleluia, aleluia, oh meu Senhor, com uma fé inabalável em determinados dias e em outros dias. A única coisa que ele quer é não ser encontrado. Aleluia. A única coisa que ele quer é que ninguém saiba quem ele é ou para que ele foi chamado. Após a morte, aleluia, e ressurreição de Cristo, nenhum dos discípulos aparecem, aleluia, no sepulcro. Todos eles estavam com a sua fé murcha, todos eles haviam ficado dispersos. Mas quando Jesus volta do mundo dos mortos, ele diz: diga aos discípulos. Aleluia! E também diga a Pedro que eu estou vivo. Após a sua ressurreição, Nicole, Jesus vai ficar com seus discípulos um período de 40 dias. E após a sua morte, a fé deles acaba. A fé deles esfria. Eles se dispersam. Mas Jesus ainda conta com eles. Pega na mão desse crente e fala: não importa de que forma você chegou aqui hoje, não importa o tamanho das dificuldades, não importa, aleluia, se você está em um projeto de fé e ação e chegou aqui faltando fé em você, o Cristo que te chamou lá atrás, Ele conta contigo até os dias de hoje. Mas está tudo dando errado, Ele conta contigo. Mas eu acho que não vai dar esse negócio, mas Ele conta contigo. Mas eu acho que eu nem quero mais, mas Ele conta contigo. Aleluia. E num período de 40 dias, Ele vai ali dar sinais de que vale a pena continuar acreditando na chamada e na mensagem. Pega na mão desse crente e diga: vale a pena continuar acreditando. Vale a pena continuar acreditando. Ai, meu Senhor, oh meu Pai, hoje Deus marcou uma reunião com alguns Pedros que estão dispersos por aí. Hoje Deus vai te trazer de volta, vai acender em você a chamada missionária, vai acender em você, vai despertar em você a fé que está dentro ainda e vai te mostrar que Ele é contigo.
contigo. Atos capítulo de número 1. Jesus está sendo elevado aos céus, mas antes disso, ele dá uma ordem. Diga, Jesus deu ordem. Obedece. Glória a Deus. Peguei. Aleluia. Glória a Deus. Ei, ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos do poder de Deus. Esta é a ordem de Jesus. E ele vai embora. Agora perto. Porque até então Jesus estava lá todo dia. E tinha dias que não dava certo. Vários. Agora Jesus está indo para o céu. E o que fica? Uma promessa e uma escolha. Diga, promessa Promessa, e escolha. escolha. Promessa é aquilo que Deus disse que faria. Escolha, você vai usar a sua fé ou não vai usar a sua fé? Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus não está lá todo dia dizendo, vamos para o outro lado, vamos para o outro lado, vamos para o outro lado, entra no barco, sai do barco, entra na casa de fulano, sai da casa de fulano, vamos Samaria, não vamos Samaria. Jesus não está lá. E o que ficou para os discípulos? A fé. E sabe o que eles vão fazer? Vão entrar dentro de uma casa. E a Bíblia vai dizer que ali eles ficam orando e jejuando. Eles ficam orando e perseverando. Aleluia. Até o quê? Até a promessa se cumprir. Aleluia. Jesus disse que enviaria o Consolador. Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Aleluia. É uma promessa. E alguém tinha que usar a fé, aleluia, para que todos os dias dissesse, eu ainda aguardo a promessa se cumprir. A Bíblia vai dizer que 10 dias depois, Atos capítulo de número 2 diz, e cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos assentados e reunidos no mesmo lugar, até que houve um som como de vento veemente e impetuoso, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e toda a casa foi cheia de glória, e eles foram batizados com o Espírito Santo e puderam falar em línguas, aleluia, conforme o Espírito Santo lhes concedia. O que é que está acontecendo dentro daquela casa com a porta fechada? A promessa está se cumprindo. Eu vou falar de novo. O tempo passou, os dias se cumpriram, e quando o tempo passa e quando os dias se cumprem, eu vou pregar, desculpa, não adianta continuar com carinha triste, não adianta ficar com cara de velório, porque a palavra do Senhor que te garantiu a vitória, ela é viva, ela é eficaz, e o Deus que sirvo, e o Deus que você serve, não fica devendo nada para ninguém. Então pega na mão desse crente por gentileza e diga, irmão, você escolhe, ou usa fé, ou usa desculpa, ou usa fé, ou não abre mão, ou usa fé, ou fica... A promessa do Espírito Santo para quem é, quem sabe dizer, eu digo, para a igreja, diga, a promessa do Espírito Santo é uma promessa para a igreja. Aí pega o presidente e fala assim, tu é igreja? Então a promessa é sua. Se a promessa é sua, eu posso dela! Aleluia. É forte. Eles recebem a promessa, meu irmão. Mas junto com a promessa, existe a responsabilidade. Diga, junto com a promessa, existe a responsabilidade. Atos capítulo de número 13, eu vou correr. Pedro passa
passa um WhatsApp para João. João, vamos lá no círculo de oração do templo? Vamos orar? Você não vai entender. Vamos lá no templo orar? Vamos. Então vamos. Passa aqui. Eu passo aí. E eles foram. E eles estão indo. Quando eles chegam na porta do templo, eles chamam uma porta chamada Porta Formosa. Quem está ali na frente? Um paralítico de nascença, com mais de 40 anos de idade. Paralítico de nascença, meu pastor. Com mais de 40 anos de idade. Ou seja, desde sua, aleluia, existência, desde o dia do seu nascimento, ele nunca soube o que era andar. Desde o primeiro dia até 40 anos depois, a vida daquele homem é mendigar. E se aproximando do templo, eles se deparam com este homem. E esse homem vai olhar para eles. Eles vão olhar para ele. E aquele homem vai dizer assim: me dá uma esmola. Por que ele pede esmola? Porque quando a gente olha para o homem, a gente pede o que é normal. Quando a gente olha para o homem, a gente pede aquilo que sabe que o homem pode dar. Mas naquele dia, Pedro não tinha uma moeda. Pedro não tinha uma moedinha, uma nota de R$2. Aí sabe do que Pedro lembrou? Da promessa. Sabe o que Pedro lembrou? Que para ser cheio do Espírito Santo, aleluia, não tem nada a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. Pedro lembrou que havia recebido uma promessa de Deus. Não tem promessa de Deus. Aleluia! Ele lembrou que tinha recebido algo que estava com ele. Aí ele disse assim: ei, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, Glórias a Deus. isso eu te dou. Aleluia! Levanta sua mão, vai. Levanta sua mão. Por que, evangelista? Porque talvez você queira ter aquilo que você não tem. E Deus te trouxe aqui para lembrar aquilo que Ele já te deu. Aí Pedro vai utilizar o que? Ele vai utilizar a fé. E vai dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta. E a Bíblia diz que Pedro estende a mão e de um salto coloca aquele homem em pé. 40 anos se arrastando e sendo carregado de um lado para o outro, ele se coloca de pé. Por quê? Porque Pedro resolveu utilizar a sua fé e ministrar, aleluia, na vida de alguém que perto dele, oh meu Deus! Sabe o que Pedro não tinha? Ouro nem prata. E se deparou com um homem que há 40 anos não sabia o que era prata. Os motivos que levam a gente a esfriar a fé, por muitas das vezes, é tão supérfluo. O motivo que nos faz dar legalidade ao diabo e permitir que ele toque nossa vida. Os motivos que nos levam a abrir mão da fé por nada. E o diabo ganhar legalidade de colocar no fundo e te humilhar é tão baixo perto daquilo que existem pessoas que nem conhecem a Deus e estão sofrendo infinitamente mais do que você. Só que o mesmo Pedro que outrora a sua fé oscilava está entendendo para que ele foi chamado. E quando ele entende para que ele foi chamado, e quando ele entende o que ele representa, aleluia, no mundo espiritual, ele vai utilizar a sua fé e vai trazer à existência aquilo que não existe, usando ouro, usando prata não, usando o nome de Jesus.
pescoço de mal. Ela vai pegar no pescoço, pegou na orelha. É o mesmo Pedro que agora está vendo se cumprir na vida dele sinais que ele viu apenas um homem fazer. Aleluia. Sabe quem é Pedro? Sabe quem é Pedro, Kevin? Sabe quem é Pedro, Japonesa? Sabe quem é Pedro? Nicole. Sabe quem é Pedro? Alô. Pedro sou eu, você. Aleluia. Acordamos, tem dias que não tem nada. Passamos por frustrações. Passamos por períodos de tristeza, de esfriamento. Mas lá no fundo, nós sabemos quem nós somos. O Deus que nós servimos. Quantos estão entendendo? Pedro está utilizando da sua fé para mudar a vida de alguém que está infinitamente pior do que ele. Independente do momento. Se eu fosse em outras, aleluia, em outros tempos, de repente Pedro dava até a volta. Mas Pedro está entendendo que aquilo que ele recebeu de Deus pode ser potencializado. E através disso, o extraordinário acontecer. O que é isso? Fé. Através do nome de Jesus, o homem há 40 anos paralítico é curado. Eles entram dentro do templo. E o antigo paralítico, sabe o que vai fazer? Vai entrar dentro do templo também. Diga glória a Deus. Sabe quantas vezes aquele homem entrou no templo até aquele momento? Nenhuma. Porque paralítico não podia estar no templo. Cego não podia entrar no templo. Coxo não podia entrar no templo. Nenhum homem que tivesse qualquer tipo de defeito em seu corpo poderia entrar no templo. Então, o que ele está vivendo naquele momento é a sua primeira experiência. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão se levantar. Evangelista, ele está usando a fé. E as pessoas vão se levantar? Vão. Ele está usando a autoridade de Deus. E as pessoas vão se levantar? Vão. Ele está usando a sua chamada. Ele está usando a sua fé. Ele está com a sua fé em movimento. Ele está fazendo prova daquilo que Deus deu. E as pessoas vão se levantar? Sim. Ou você acha que Deus vai te usar e as trevas vão ficar aplaudindo? Você acha que Deus vai te abençoar e o teu inimigo vai ficar olhando? Ei, Deus te trouxe aqui para abrir teus olhos. A guerra é constante. Então seja constante. A glória de Deus se manifesta de forma constante. Então Deus está dizendo, seja constante. Porque ora, tu chega aqui bem, ora, tu não chega. Mas o importante é chegar. Mas deixa eu te informar uma coisa. Já que você chegou, já que você veio aqui, dá um sorriso. Adore a Deus com alegria. Manda o diabo para os filhos dos infernos. Quebre o protocolo do inferno e adore a Deus com o teu melhor. Por causa disso, Pedro e João vai preso. Preso? Aí todo mundo falou, já está muito tarde. Amanhã a gente fala com eles. Vão passar a noite inteira na prisão. No outro dia, vão lá os sumos sacerdotes, toda corja, desviada da igreja na época. Vão juntar eles e vão dizer, com que poder
Ou em nome de quem vocês fizeram isso? Por que a pergunta? Porque para muitos, Pedro era só um pescador. Para muitos, Pedro não era ninguém. Para muitos, Pedro não era alguém, e não era mesmo, letrado, culto. Não era. Pedro era pescador. Não tinha estudado. Não tinha se preparado. Mas Deus olhou lá do céu e disse: gostei desse camarada. Aleluia. Ele não teve oportunidades. Mas Deus, o céu, olhou para ele e viu graça nele. Glória a Jesus. Quando Deus vê graça em alguém, aleluia, esquece a tua formação, esquece as escolas que você foi ou as escolas que você não foi. Se Deus te escolheu, aleluia, pode fugir. Você pode se esconder lá no profundo mar, porque lá Ele te encontra. Aleluia, Jesus. Fala pra gente, que poder é esse? Eu sei quem tu é pescador, já comi peixe de tudo. Que poder é esse? Eu conheço a tua história, eu sei onde você mora, conheço a tua família. No nome de quem tu faz isso? Aí Pedro vai dizer: senhores, fala uma coisa aqui. Eu vou ler de novo. Posso ler de novo? Versículo de número 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Pedro, cheio do Espírito Santo. Posso continuar pregando? Pedro, cheio do Espírito Santo. Por que cheio do Espírito Santo? Porque se ele estivesse cheio de ira, nada ia acontecer. Se ele estivesse cheio de outra coisa, nada ia acontecer. Então, utilizar a nossa fé é uma escolha que vai provar o que é que tem dentro da gente. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pega na mão desse crente, com muito respeito. Você pergunta para ele: você está se enchendo com o quê? Aleluia, Jesus. Eu sei que é difícil até dar glória às vezes. É difícil, é apertado. Mas Pedro está cheio do Espírito Santo. Aleluia. E quem está cheio do Espírito Santo? Aleluia. Deus fala através da vida dele, seja diante de quem for. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo vai te levar a lugares que você jamais imaginou estar. Aleluia. Glória a Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, oh meu Senhor, já era para você estar dando glória, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês mataram, que Deus o ressuscitou. Vocês mataram ele, mas ele ressuscitou. Aleluia. Pega na mão desse crente de novo e fala para ele: o teu Jesus está vivo. Glória a Deus. A quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, se em seu nome é que este está curado. Glória a Deus.
O silêncio foi bem esse. Porque eles estão ouvindo aquilo que eles não queriam ouvir. Eles estão sendo confrontados pelos seus próprios atos. Vocês mataram ele, mas ele está vivo. E o mesmo Deus, aleluia, que o ressuscitou, é o mesmo Deus que continua usando aqueles que creem nele. Aleluia. Vocês estão nos indagando por conta de uma benfeitoria que foi feita através daquele homem. Mas foi tudo no nome de Jesus. Aí sabe o que eles fizeram? Eles ameaçaram os discípulos. Não preguem mais esse nome. Não falem mais desse nome. Não propaguem mais este nome. Mas posso te falar uma coisa? Quando Jesus está dentro de nós, ninguém arranca mais. Quando a mensagem da cruz está dentro de nós, ninguém arranca mais. Aleluia. Quando a marca de Cristo está sobre a nossa vida, não tem homem na terra, nem diabo, nem inferno que tire aquilo que Deus já colocou em você. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida. A marca de Deus ainda está em você. Os planos de Deus ainda estão de pé. Os propósitos de Deus não se perderam com o tempo. A promessa que ainda não se cumpriu, ela vai se cumprir. Por quê? Porque quem prometeu se responsabiliza. Aleluia. Mas Pedro está entendendo que independente do cenário, ou das afrontas, ou das ameaças, a sua fé em Cristo tinha que estar de pé. Deus. É isso. Fica de pé em nome de Jesus. Pergunta para esse crente aí. Você tem fé ainda? Parece um jargão esquisito, um negócio estranho, né? Você crê ainda nas promessas? Aleluia. Mas eu já neguei ele 3 vezes. Mas Deus olhou para Pedro e disse: é tudo. Mas teve uma hora que eu falei: Senhor, eu vou para a cruz contigo. E Deus, Jesus olhou e disse para mim: se aparta de mim, Satanás. Jesus disse isso para Pedro: se aparta de mim, diabo. Pedro, vem cá, tu me ama? Amo. Pedro, vem cá, tu crê em mim? Creio. Nicole, você pode dar voltas aonde você quiser. Você está marcado. Crente marcado, ele pode até fugir, mas jamais ele vai se esconder. E você sabe disso, não é nenhuma novidade. Só que o propósito de Deus nesta noite para a sua vida é: coloca a sua fé em ação.